Sou agente da Polícia Municipal em um pequeno vilarejo no México, mais precisamente em Yucatán. É muito, muito pequeno, de verdade. Somos apenas alguns poucos policiais e quase sempre fazemos as rondas sozinhos. Existem muitos caminhos difíceis de localizar, até mesmo para aqueles que viveram a vida toda aqui, e gosto de percorrê-los para conhecê-los melhor. Quase nunca saio à noite, mas recentemente senti uma ansiedade e fui dar uma volta por esses lugares. Aqui a vegetação cobre tudo e os caminhos parecem iguais, mas aos poucos fui aprendendo a identificá-los. Quem já teve a oportunidade de visitar pontos turísticos em Yucatán ou Quintana Roo pode imaginar o tipo de caminho e vegetação a que me refiro. Lembro-me que estava em um desses caminhos, uma longa reta, quando vi as luzes de um carro ao longe. Em seguida pareciam ter virado e desaparecido. Mesmo estando prestes a voltar, decidi seguir um pouco mais para ver do que se tratava. Eram 3 da manhã e normalmente não há nenhum movimento por lá. Quando cheguei a uma curva no mesmo caminho, percebi que ele se dividia em 2. De um lado parecia um caminho bem desgastado, do outro, outra longa reta. Não me lembrava dessa bifurcação e não tinha mais certeza de onde estava, mas sabia que era um caminho bem longo, pois vi novamente ao longe as luzes do carro que depois se apagaram. Pensei que talvez tivessem desligado, e isso definitivamente me pareceu algo suspeito. Aqui não há muito crime organizado, mas ainda assim fiquei receoso de me aproximar. Precisava ser cuidadoso, mas tinha que investigar. Ao chegar ao final daquela reta, percebi que estava perdido. Pelo estado ruim do terreno, percebi que era um caminho pouco utilizado. Não tinha sinal no celular e fiquei envergonhado de perguntar pelo rádio ao meu colega na base. Algo me dizia que se eu seguisse um pouco mais, acabaria chegando a um dos caminhos principais. No entanto, já não sabia como voltar se decidisse retornar. O pior que poderia acontecer era amanhecer e alguém me encontrar ali passando pela vergonha de ser o policial que se perdeu. Seguia devagar, quase parando, verificando o celular, quando notei que apareceu um pouco de sinal e logo desapareceu. Parei o carro. Como queria esticar as pernas, desci da viatura e caminhei um pouco para trás, tentando recuperar o sinal. Foi quando ouvi algo entre as árvores à distância. Corri de volta para a viatura e acelerei para sair daquela área, seja o que fosse. Nunca tinha ouvido um som assim. Não era de nenhum animal que eu conhecesse. Alguns quilômetros depois encontrei outra bifurcação. O caminho se dividia novamente e eu não fazia ideia de para onde seguir. Tentei confiar no meu instinto e ir na direção que achava levar a uma estrada. Ouvi novamente, dessa vez mais perto. Embora eu avançasse tão rápido quanto o caminho permitia, o som continuava. Mesmo àquela hora, o calor estava sufocante e estava começando a ficar nervoso, pois, como todos sabem, o México não é um país muito seguro. Eu já tinha certeza de que estava fora da minha jurisdição e comecei a relatar o ocorrido. Ainda não consegui nenhum tipo de contato. De repente avistei luzes à distância, as mesmas que pensei ter seguido antes. Pararam, depois viraram, e o veículo ficou de frente para mim. Estávamos a uma boa distância, mas como o caminho era completamente reto, podíamos nos ver claramente. Peguei minha arma, avancei e tentei relatar novamente no rádio. O carro também avançou em minha direção, e nisso ouvi uma voz, distante, que parecia estar reportando algo, mas não reconheci, como se viesse de outro canal. Liguei a sirene e, de repente, o outro carro também fez o mesmo. Diminuí a velocidade e parei a viatura. À minha frente havia outra viatura de onde desceram 2 policiais com armas em punho e eu também desci. A adrenalina me fez agir, embora eu estivesse em desvantagem. Nos identificamos e percebemos que éramos todos policiais, mas eles eram de Quintana Roo. Perguntei onde estávamos e se eu tinha ido tão longe, mas eles também não sabiam. Eles se perderam enquanto seguiam um veículo suspeito
e pararam quando ouviram algo que não podiam identificar. Percebi que o mesmo havia acontecido comigo. Continuamos tentando nos comunicar com a base enquanto um dos oficiais dizia repetidamente que isso já tinha acontecido anos atrás e que não deveríamos estar ali. Foi então que aconteceu a parte mais assustadora. De repente houve um silêncio total. Tudo ficou em completo silêncio. Todos olhamos para o mesmo ponto entre as árvores. Não podíamos ver nada, mas tínhamos certeza de que havia algo lá. Não consigo explicar, mas todos segurávamos nossas armas. Houve um movimento e, de repente, todos os sons da natureza voltaram de uma vez, e eu vi algo, mas não tive coragem de dizer. Passavam das 4 da manhã quando uma caminhonete com 2 senhores idosos que iam trabalhar passou por nós. Eles riram um pouco quando pedimos direções, mas nos guiaram por mais de meia hora por caminhos que eu nunca tinha visto antes. Finalmente chegamos a uma estrada e cada um seguiu seu caminho. Eu estava muito mais longe do que imaginava. Enquanto dirigia pela estrada, já com sinal de rádio, comunicando-me com minha equipe, não conseguia parar de pensar naquilo, na figura que vi na escuridão, aquele rosto de pedra e o penacho que se estendia até a altura das árvores. Sei que minha imaginação pode ter exagerado, mas foi como se, naquele momento, tivéssemos encontrado um deus antigo ou uma criatura ancestral da floresta, algo que despertou meus medos mais profundos como nunca antes. Não tenho medo de nada sobrenatural, mas aquilo era algo completamente diferente. Um encontro que não desejo a ninguém. Meu nome é Luiz Miguel e sou de um pequeno povoado no norte. Cresci cercado de discussões e de brigas por problemas que no começo a gente acha que são normais, até que você cresce e percebe que não são. Meus pais se amavam muito, mas o que os rodeavam era diferente. Desde que me lembro, sempre houve problemas tanto na família da minha mãe quanto na do meu pai. Sempre era por causa de terras, plantações e bens materiais que nem estavam prescritos em papel. Sempre havia algo para brigar e toda a conversa terminava em discussão. Quando terminei o ensino médio, fui direto para a cidade estudar e não quis voltar, a não ser quando era necessário. Me dou bem com meus pais, mas não suporto os outros. Não gosto daquele ambiente, então prefiro evitar. Me dói dizer isso, mas é a verdade, já que sempre era a mesma coisa. Toda vez que havia uma reunião, um velório ou até uma festa acabava em briga. Sempre alguém saía ofendido e não faltava quem fosse embora chorando ou gritando coisas sem sentido. De todos eles, uma pessoa que sempre se destacava era a minha tia Luzia, a irmã mais velha da minha mãe. Desde jovem ela era problemática e quando foi morar na Europa, pensei que fosse se acalmar ou ocupar-se com a própria vida. Mas não é que a bendita ficou ainda pior. De lá continuava se metendo onde não devia e por ligação falava com uns para irritar outros. Dizia que fazia isso porque queria justiça. Parecia que ela gostava de ver todos brigando, como se isso a alimentasse. Às vezes eu me perguntava por que ela era assim. A mulher tinha uma casa bonita, marido, filhos e boa saúde, mas era como se não conseguisse viver em paz. Como se precisasse fazer alguém se sentir mal para se sentir bem. E quem mais sofria com isso era minha mãe, porque a tia Luzia a humilhava o tempo todo. Falava mal com ela, apontava o dedo, a envolvia em problemas que não eram dela. E minha mãe aguentava, não sei como, mas sempre ficava calada. Apesar de que por dentro dava para ver a raiva e a dor. Minha mãe sempre foi tranquila, daquelas pessoas que preferem o silêncio a entrar numa discussão. Não era fraca, mas não gostava de brigar. Nunca faltava com respeito a ninguém, e mesmo assim sempre acabava envolvida nos problemas da família. Não porque ela os procurava, mas porque se alguém vinha pedir ajuda, ela estendia a mão. Não importava se a pessoa estava brigada com todos, ou se ninguém mais falava com ela,
Minha mãe era daquelas que não sabiam dizer não. E era aí que todos se viravam contra ela, como se fosse uma traidora por não escolher um lado. Os próprios irmãos a confrontavam, gritavam com ela e iam até sua casa só para dizer coisas horríveis. Ligavam para insultá-la ou fazê-la se sentir culpada. Tudo isso porque ajudou alguém que eles já tinham rejeitado. Eu vi muitas vezes os olhos dela se encherem de lágrimas enquanto escutava coisas que não merecia. Às vezes desligava rápido para que eu não ouvisse, mas eu ouvia. Por isso sempre conversava com ela para não se meter, que não valia a pena se desgastar por gente assim. E ela só respondia que não ligava e que já sabia como eram. Que de todo jeito, no fim, todos voltavam. E era verdade, já que muitos dos que a tratavam mal depois voltavam para pedir um favor ou contar algo. E ela estava lá disposta para todos. Mas o que me preocupava era vê-la se desgastar. Nos últimos meses dava para notar o cansaço e a perda de peso. Ela sentia dores nos ossos e às vezes nem conseguia dormir de tanta dor. Eu sabia que era estresse, como se o corpo dela não aguentasse mais tanto peso. Mas ela não dizia nada, levantava do mesmo jeito, fazia suas tarefas e seguia com a vida como se tudo estivesse normal. Um dos maiores problemas que enfrentamos na família foi quando meu tio Eberaldo faleceu. Ele teve 2 mulheres, não ao mesmo tempo, mas quase. Com a primeira teve 4 filhos e com a segunda mais 3. Todos que conheciam essa história sabiam que esse tipo de vida só traria problemas. E mesmo assim ninguém disse nada na época. Mas quando ele morreu, tudo piorou, pois a herança virou um caos. Uns ficaram do lado da primeira esposa, outros da segunda. O mais lógico seria que esse conflito fosse resolvido entre elas e os filhos, mas não foi bem assim. Minha tia Luzia tratou de envolver toda a família como se realmente tivéssemos algo a dizer. Ligava para uns, falava mal de outros e colocava pessoas que nem estavam envolvidas para brigar. Fazia parecer que quem não tomasse partido estava contra ela, e com isso arrastou todos. Até quem queria ficar de fora acabou no meio. As coisas foram divididas como se fosse uma feira, caminhonetes, gado e terrenos. Mas houve uma propriedade que foi o centro de tudo, uma casa de 2 andares com 6 quartos. Ficava bem no centro do povoado, numa esquina grande, com grades altas e um quintal nos fundos. Era uma das maiores construções da região e todos a conheciam. E por causa dessa casa, a família se desfez completamente. Ninguém chegava a um acordo. Uns diziam que era dos filhos mais velhos, outros que a segunda esposa cuidou mais dele. Minha tia Luzia dizia que não era justo que só alguns ficassem com tudo, enquanto outros não recebiam nada, como se fosse a casa dela, como se ela fosse a viúva. Falava alto, se irritava, e com isso empurrava os outros para a discussão. Ninguém tinha paz, era briga o tempo todo, onde eram ditos palavrões horríveis. Recebíamos ligações de madrugada, ameaças, e até processo queriam mover, pois tinha dinheiro de um monte de parente no meio daquela propriedade. E foi por causa dessa casa que tudo na família desmoronou. Já não se falavam e ninguém mais se visitava. A filha mais nova do tio Eberaldo se chama Sófia, como a capital da Bulgária, e tinha 19 anos quando tudo isso aconteceu. Era filha da segunda mulher e, segundo as últimas conversas da família, a casa do povoado ficaria para ela. Não estava no papel, mas todos sabiam que em vida o pai prometeu isso a ela. Ele mesmo disse várias vezes que queria garantir algo para ela e que não a deixaria desamparada. Sófia veio ao povoado com esperança de entrar na casa e de começar a reformá-la aos poucos. Mas quando chegou, viu que nem conseguia entrar. Haviam trocado as fechaduras, as janelas estavam trancadas com barras de ferro e o cadeado do portão era novo. Ela não sabia o que fazer, então falou com alguns tios, mas só ouviu desculpas. Foi aí que começaram de novo as discussões. Diziam que a casa era da esposa e Sófia não tinha direito e só queria se aproveitar.
Mas a verdade é que todos sabiam que a primeira esposa não morava com Eberaldo há mais de 20 anos e que cada um seguia sua vida do jeito que queria. E além disso, os filhos do primeiro casamento já tinham ficado com várias coisas como carros, animais e até um pequeno comércio de ferramentas na saída da cidade. Sem ter onde ficar, Sófia pediu à minha mãe se podia passar uns dias lá, só até que tudo se resolvesse. E minha mãe, como sempre, abriu a porta sem pensar duas vezes. Ela deu-lhe um quarto, preparou comida e a tratou como filha. Mas no dia seguinte, minha tia Luzia ligou com grosseria. Disse para tirar a menina de casa, que ela era interesseira e uma ingrata que só queria causar mais problemas. Mas minha mãe não deu ouvidos, já que Sófia não havia feito nada de errado, só estava pedindo o que o pai lhe prometeu. Era educada, quieta, respeitosa, não havia motivo para mandá-la embora. Justamente nessa época eu estava por lá trabalhando em uns projetos online e como podia fazer tudo pelo computador, decidi passar uns dias com minha mãe. Sabia que ela não estava bem. Pelo telefone ela dizia que tudo estava normal, mas eu percebia que não era verdade. Já não falava com o mesmo ânimo e dava para notar na voz o cansaço não só físico, mas emocional. Era como se tudo aquilo estivesse pesando muito sobre ela. Quando cheguei, a vi mais magra e com os olhos tristes. Ela me disse para não me preocupar, mas eu a conheço e sei quando algo está errado. Ela estava tensa, como se tivesse medo de que alguém batesse à porta. Confessou que sentia como se todos a rejeitassem e que, mesmo sem procurar confusão, sempre a faziam parecer a vilã. Tentei dizer a ela que fez bem em ajudar Sófia e que isso falava sobre o seu coração, não sobre seus erros. Mas era difícil. A gente pode dizer muitas coisas, mas quando o corpo já está carregando, as palavras nem sempre são suficientes. Uma tarde, enquanto eu estava no meu quarto trabalhando, ouvi gritos vindos da sala. Primeiro pensei que era a televisão, mas depois ouvi claramente alguém insultando minha mãe. Me levantei imediatamente, saí correndo e lá estava outra das minhas tias. Leonor estava parada no meio do cômodo, gritando com minha mãe, como se ela tivesse feito algo imperdoável. Dizia coisas horríveis, coisas que nem compensa repetir. Minha mãe só estava sentada com o rosto abaixado, sem saber o que dizer. Senti algo estranho no pescoço, como um calor subindo e depois uma ardência na garganta. Não sei como explicar direito. Era raiva, mas também outra coisa, como se algo me empurrasse de dentro. Dei alguns passos e gritei que já bastava, que nenhuma louca ia vir gritar com minha mãe dentro da própria casa. Mandei que fosse embora, pois não tinha nenhum direito de tratá-la assim, nem de brigar por coisas que nem eram dela. A veia do meu pescoço estava saltada de tanta raiva e meus braços tremiam. Ela me disse que eu era malcriado, que dava para ver o que minha mãe tinha criado. Mas eu não me calei e gritei que o animal ali era ela. Se havia algo que eu tinha certeza era que não queria vê-la nunca mais desrespeitando minha mãe. Era sem sentido ela brigar por algo que nem era dela. Quase a tirei dali empurrando. Não fiz isso, mas estive muito perto. Eu estava de saco cheio e cansado de ver como pisavam na minha mãe, como a usavam de alvo para despejar seu veneno. Naquele dia algo mudou em mim. Eu não conseguia mais ficar calado. Depois do que aconteceu com minha tia Leonor, comecei a entender melhor qual era o verdadeiro problema. Porque tudo parecia estranho, como se houvesse algo mais por trás de tanta briga. E havia mesmo. A primeira esposa do meu tio Eberaldo, que ainda estava casada no papel, queria vender a casa e já estava tudo certo para vendê-la ao meu tio Daniel. Ia deixá-la por um preço muito baixo, e não por necessidade, mas para se livrar de Sófia. Minha prima Sófia não queria isso, mas não pelo valor da casa, e sim pelo que ela representava. Era a última coisa que restava do pai dela, e fora que ela não parecia se importar com o dinheiro, queria somente conservar a casa. Doía vê-los brigando por ela como se fosse mais uma vaca do sítio.
Essa era a raiz do conflito, e foi aí que entendi por que tanta pressão contra minha mãe. Porque ao ter Sófia com a gente, parecia que estávamos tomando partido. Imagino que pensavam que queríamos vender a casa por fora e assim lucrar também. E como era de se esperar, não demorou para Daniel aparecer. Chegou numa tarde sem avisar, com cara de poucos amigos. Mas não foi falar com minha mãe, desta vez foi com meu pai. Gritou na entrada sem se importar com os vizinhos lá fora. Disse para ele não permitir que sua mulher se metesse em coisas que não eram dela e que o melhor seria deixar que a venda seguisse como planejado. Mas teve algo que me incomodou. No meio de toda a gritaria, Daniel disse que se continuassem colocando empecilhos, ele ia falar com os caras maus. Que eles sabiam como pôr ordem, pois com eles não tinha enrolação. Meu pai sempre foi tranquilo, mas naquele dia dava para ver pelas mãos que ele ficou nervoso. Respondeu o mais calmo que conseguiu, embora a voz tremesse um pouco. Disse que não estávamos nos metendo em nada e que se alguém estava destruindo a família por causa de uma casa, eram eles. A única coisa que meus pais tinham feito era deixar Sófia ficar uns dias, nada além disso. Mas isso para os outros era o pior pecado, como se fosse motivo suficiente para colocarem todos contra nós. Depois disso as coisas pioraram. A família começou a inventar coisas horríveis, onde diziam que minha mãe fazia isso por dinheiro e que era por isso que estávamos apoiando Sófia. Que ela e a mãe da garota estavam manipulando minha mãe para ficarem com a casa, para depois vender e lucrar. Diziam isso como se não conhecessem minha mãe, como se não tivesse trabalhado a vida inteira para ter as coisas dela. Começaram a espalhar boatos sem pé nem cabeça. E em cidade pequena isso basta para que as pessoas passem a te olhar diferente na rua. Uma coisa que eu tenho a dizer é que eu não conhecia muito bem a Sófia. Só a tinha visto em algumas reuniões familiares quando era mais nova, mas agora que estava conosco percebi uma coisa. A menina era muito nobre, inteligente e falava com respeito e cuidado. Mas também dava para ver que ela não estava bem. Toda aquela rejeição estava fazendo mal a ela e começou a ter ataques de pânico, onde chorava sem conseguir se controlar. As mãos e a voz tremiam. Às vezes não conseguia terminar uma frase sem se quebrar. Uma tarde aconteceu algo que até hoje me pesa. Sua meia-irmã mais velha, a Yara, chegou. Ela tem quase 12 anos a mais que Sófia e assim que entrou, começou a insultá-la. Dizia que ela só fazia isso por interesse, que era ingrata, que a mãe dela tinha se enfiado na vida do pai delas e nunca o amou de verdade. Era um verdadeiro circo. Dizia que se queria tanto a casa, que fosse trabalhar e comprasse uma. Gritava com raiva, como se tivesse guardado anos de ódio só para despejá-lo ali. Sófia não dizia nada, só chorava. Até que em um momento ela se quebrou de vez. Chorando disse que só não queria que vendessem a casa, que era do pai dela, e era a única coisa que restava dele. Eles sim queriam o dinheiro, por isso brigavam tanto. Mas nem assim a irmã parava de gritar coisas horríveis. Meu pai, minha mãe e eu, ninguém sabia o que fazer. Minha mãe, com toda a sua paciência, pedia para ela parar, dizendo que Sófia estava muito mal mentalmente e que não era justo o que estavam fazendo com ela. Mas aquelas pessoas já não se importavam com nada. Vinham despejar seu veneno e iam embora como se nada tivesse acontecido. Naquela noite disse para minha mãe que ela não podia continuar permitindo que viessem à sua casa fazer isso. Não só por Sófia, mas também porque toda aquela energia ruim não fazia bem para ela. Eu tinha medo de que ela adoecesse mais e que alguma coisa ruim se apegasse a ela. Porque naquela casa, depois de tantos gritos, o ambiente ficou estranho e carregado. Uma noite, já de madrugada, alguém bateu na porta do meu quarto. Me levantei pensando que fosse minha mãe, mas ao abrir encontrei Sófia tremendo. Ela me olhou e disse que não conseguia respirar. Fiquei muito assustado porque ela estava com as mãos no peito e os olhos estavam muito abertos, como se não conseguisse focar.
Sua pele estava com um tom esverdeado estranho, com partes amareladas, especialmente na testa e no pescoço. Antes que pudesse dizer algo, ela vomitou ali mesmo no corredor. Foi um vômito de uma cor cinza escura, quase preta. Nossa, o cheiro era forte, como se viesse de algo completamente podre. Minha mãe acordou com o barulho e entre nós dois ajudamos como pudemos. Naquele momento não pensamos em mais nada além de levá-la ao médico. Meu pai ligou a caminhonete e fomos para o centro de saúde da cidade. Ela ficou internada a noite toda. O médico disse que ela estava muito mal, que parecia um quadro de estresse severo, mas que também poderia ser uma infecção estomacal ou um colapso nervoso. Demoraram a estabilizá-la, pois ela não parava de se mexer e de reclamar. Dizia que sentia agulhadas na cabeça. Os dias seguintes foram igualmente difíceis. Minha prima não queria comer e só ficava deitada olhando para um adesivo de estrelas que tinha no seu quarto. Minha mãe levava comida até o quarto dela, mas a menina mal tocava no prato, só chorava. Dizia que a cabeça doía muito, que não conseguia fechar os olhos porque quando fechava, sentia como se algo pulsasse dentro do cérebro. Pelo que eu entendia, ela dizia que era como se algo estivesse vivo ali dentro. O médico disse apenas que era estresse e deu somente calmantes. Mas eu e minha mãe não estávamos convencidos disso. Tinha algo errado. Aquilo não era só ansiedade. Minha mãe decidiu entrar em contato com a mãe da Sófia, que mora do outro lado do país com os outros filhos. Ela mandou dinheiro para que levássemos Sófia até a cidade, para que pudesse ser atendida por um médico mais preparado. Minha mãe me disse que, por preocupação, a senhora queria levá-la, pois já não confiava em ninguém. Porém, Sófia queria porque queria continuar conosco. Ela não gostava de onde morava. Dizia que lá se sentia sozinha e que a maior parte do ano era frio. Ela sentia falta do pai e a única coisa que pedia era ficar na casa que ele havia prometido a ela. Aquela casa que estava no meio de toda a briga era a única coisa que a mantinha com alguma força. Dizia que se vendessem, seria como se atirassem também as memórias do pai. Depois de tudo isso, decidiram começar a levá-la para ajuda profissional. Era o melhor, já que não dava para negar que ela precisava de atenção. A única coisa ruim era que o psicólogo mais próximo ficava a 1h30 de carro, e nem sempre era possível levá-la. Não tínhamos dinheiro nem tempo para fazer isso com frequência. Mas mesmo assim, o esforço foi feito. Minha mãe foi com ela nas primeiras vezes, e foi justamente em um desses dias que aconteceu a coisa mais estranha. À tarde vieram buscá-la a primeira esposa do meu tio Eberaldo e sua filha mais velha, a mesma que a havia insultado. Diziam que queriam levá-la para que decidissem de uma vez de quem era a casa. Sófia ficou muito assustada e tremia dos pés à cabeça. Disse que não queria ir sozinha e pediu à minha mãe que a acompanhasse. Minha mãe hesitou. Não que desconfiasse completamente, mas também não se sentia tranquila. Disse que havia algo estranho em tudo aquilo, então se arrumou rapidamente e foi com elas. Eu fiquei em casa e passei a tarde inteira sem saber o que fazer. Não conseguia me concentrar em nada e quando voltaram já era de noite. Assim que vi minha mãe entrar, fui perguntar o que tinha acontecido. Ela me disse que conversaram com um homem ao qual não quis me dizer o nome, só que era alguém com poder. Ele não era exatamente uma boa pessoa, mas também não parecia injusto. Disse que deixou todos falarem, e no final lhes disse que não podia fazer nada, que era um problema de família, e que se ninguém estava disposto a ceder, então que levassem a um juiz. Que era lá que essas coisas se resolviam. Minha mãe me disse que o que mais a surpreendeu foi como Sófia falou com aquele homem. A voz dela tremia, mas chorando disse que aquela casa era do pai dela. Não a queria para fazer negócio nem para incomodar ninguém, só queria morar naquele lugar que era dela. Ali ela se sentia perto dele. Minha mãe acredita que isso foi o que amoleceu o coração do homem que mandava por lá, que por isso ele não quis tomar partido. No final, ele não deu sua opinião a favor de ninguém,
Apenas repetiu que isso tinha que ser decidido por um juiz, mas que isso implicava dinheiro e muito tempo. Então, no final, não chegaram a lugar nenhum e voltaram como foram, com o mesmo problema, mas agora com mais medo. Medo porque já não era só coisa de família, agora sabíamos que outras pessoas também estavam no meio do rolo. Uma manhã, minha prima acordou diferente. Ela não disse nada, mas dava para ver no rosto. Estava séria, apagada, como se não tivesse dormido nada. Minha mãe se aproximou para perguntar se ela estava bem. Eu estava no quintal, mas mais tarde minha mãe me contou o que ela tinha dito. Disse que Sofia teve um pesadelo muito feio com o pai, e nele não era como se lembrava do homem. No sonho ele entrava no quarto dela, se aproximava e ela sentia um cheiro muito forte, como podre. Dizia que era tão real que até coçava o nariz. O pior não era isso. O pior era o que ele tentava fazer com ela. Não disse em voz alta e minha mãe também não quis repetir. Mas só pela forma como contou, eu soube que era algo que não se devia ouvir. Sofia disse que era a primeira vez que sonhava algo assim com o pai e que antes eram lembranças boas, onde o via sorrindo e abraçando ela. Nos dias seguintes, os sonhos pioraram. Ela já não queria dormir e ficava com a luz acesa, mas mesmo assim o cansaço a vencia. E toda vez que sonhava dizia que o pai voltava a entrar no quarto dela, mas agora estava mais podre. A pele parecia cair em pedaços e não falava com carinho. Dizia que não a amava, que preferia nunca tê-la tido, que ela não merecia nada do que ele deixou para ela e que fosse embora. Eu não sabia de nada até minha mãe me contar. Mas eu já percebia que minha prima estava ficando mais calada e retraída. E comecei a notar algo que antes não via. À noite, quando estávamos todos deitados, eu ouvia ela se levantar. Caminhava pelo corredor até a cozinha e ficava lá um tempo. Nunca soube o que fazia, só ouvia os passos e o som do copo com água. Às vezes voltava para o quarto depois de 10 minutos, outras vezes demorava mais. E sempre fazia isso em silêncio, como se não quisesse acordar ninguém. Mas eu já não conseguia dormir bem e ficava acordado olhando para o teto, me perguntando o que estava acontecendo com ela. Com o passar dos dias, ela começou a se deteriorar ainda mais. Não era só emocional, o corpo dela também estava sentindo o baque. Uma tarde, minha mãe me chamou para ajudar a pegar umas toalhas no banheiro e disse em voz baixa que o cabelo da Sofia estava caindo muito. Toda vez que tomava banho, minha prima entupia o ralo e eu já tinha percebido isso. Às vezes ela saía desesperada, falando sozinha que não sabia o que estava acontecendo com ela. E não era só isso. Dizia que sentia um gosto de metal na boca, como se estivesse comendo pregos. Lavava, enxaguava e até esfregava com sal, mas não passava. Pelo que minha mãe me disse, era um gosto que lhe dava náuseas e que quando comia, às vezes sentia como se os dentes estalassem ao morder. Ela chorava muito, um choro que se ouvia do corredor. Era um choro de agonia, um que não dá para fingir. Ver ela assim com apenas 19 anos é algo que nunca vou esquecer. Na idade dela, o normal seria estar estudando, buscando oportunidades, tentando seguir em frente em alguma cidade. Mas ela não. Ela estava aqui, agarrada àquela casa como se ali estivesse a única coisa que restava para ela. Foi por esses dias que finalmente nos deixaram um pouco em paz. A família continuava falando, as fofocas ainda rolavam, mas ao menos já não vinham até a casa. Já não batiam na porta, nem gritavam da rua. Algo havia mudado neles. Claro que não era paz de verdade, porque agora diziam que nós éramos os piores da família. Que eu era um mal-criado e que minha mãe era uma vaca invejosa. Também falavam do meu pai e ele ficava bravo, pois diziam que ele não tinha voz nem voto na própria casa, que era um pau-mandado. Eu ouvia tudo isso e sentia uma mistura de raiva e tristeza. Mas num povoado, as versões falsas se espalham mais rápido que a verdade. Eu já estava cansado daquele lugar de novo e queria ir embora para a cidade e esquecer tudo isso. Mas eu não podia.
Não podia deixar minha mãe sozinha quando a via tão cansada, quando sabia que, mesmo sem dizer, também doía tudo o que estava acontecendo. Me sentia preso entre duas coisas, entre minha vida e a deles. E cada vez mais a energia e o silêncio daquela casa me pesava. Passaram 2 dias em que tudo, graças a Deus, parecia estar um pouco mais calmo. Sófia não melhorava totalmente, mas pelo menos já não chorava tanto. Dormia mais, embora continuasse dizendo que tinha sonhos estranhos. Minha mãe tentava manter a calma, fazia comida, limpava a casa e colocava música suave para que o ambiente ficasse mais leve. Mas foi justamente quando baixamos a guarda que aconteceu o pior. Era por volta de 3 da manhã, onde todos nós dormíamos. Eu ouvi um grito, mas ao mesmo tempo parecia como se algo tivesse quebrado dentro da casa. Levantei de repente e vi que era Sófia, que gritava como louca no quarto dela. Na hora de se levantar, parecia até como se alguém a estivesse atacando. Corri para o corredor e minha mãe e meu pai também saíram. Justo quando íamos abrir a porta do quarto dela, Sófia saiu correndo. Estava branca como tinta e com os olhos muito abertos. Se abraçava com força nos braços, dizendo que havia uma sombra enorme na parede do quarto dela. A única coisa que consegui fazer foi segurá-la porque ela estava prestes a cair. Do quarto saiu um cheiro horrível, como de ovo podre, porém mais forte, como se o ar lá dentro tivesse apodrecido. Minha mãe tapou o nariz. Meu pai foi buscar pano com rodo e a água benta que tínhamos guardada há anos, embora ele nem soubesse direito para que serviria. Minha prima estava fora de si e teve um ataque de pânico. As mãos se mexiam como se estivesse tentando agarrar algo invisível ou empurrar uma coisa que não conseguia ver. O rosto dela estava completamente transformado, os traços estavam tensos, os olhos arregalados e lacrimejando, mas sem piscar. Me deu medo, já que nunca tinha visto alguém assim. Dava para ver que não estava fingindo e que realmente estava vendo algo. Custamos muito a acalmá-la. Demos água, pedimos que respirasse devagar, que ela não estava sozinha e que tudo ia ficar bem. Mas ela não respondia. Olhava para todos os lados, procurava nos cantos, como se achasse que aquilo ainda estava ali. E depois, quando finalmente conseguiu se sentar na cadeira da sala de jantar, ela desabou. Começou a chorar, dizendo que já não sabia se o que via era real ou se estava imaginando, que não aguentava mais. Naquela madrugada, ninguém voltou a dormir. Eu, por causa do trabalho, às vezes fico acordado até tarde. Não é raro que dê 2 ou 3 da manhã comigo na frente do computador. Às vezes me encosto na mesa com a mão apoiando a cabeça e, sem perceber, vou pegando no sono. Já aconteceu muitas vezes, principalmente naqueles dias em que o ambiente na casa estava tão pesado que nem vontade eu tinha de ir para a cama. Numa noite, justo quando o sono começava a me vencer, senti algo estranho. Estava meio que dormindo com a luminária da escrivaninha acesa, quando ouvi um som leve, como se algo tivesse se movido embaixo da cama. Não foi nada forte, mas como se um cobertor tivesse sido arrastado ou como se uma caixa tivesse se movido sozinha. Não dei importância. Pensei que fosse coisa da minha cabeça ou que o sono já estivesse me fazendo imaginar sons. Mas logo depois aconteceu de novo, como se algo grande estivesse se arrastando pelo chão. Fiquei parado, depois me levantei devagar, tentando não fazer barulho. Me aproximei um pouco da cama, sentindo uma pressão estranha no peito, como se algo me apertasse por dentro. E justo quando ia me abaixar, ouvi uma pancada. Foi um golpe seco e forte na cabeceira da cama, como se alguém tivesse dado um soco na madeira. Fiquei sem me mexer por alguns segundos, olhando para a cabeceira, esperando que algo mais acontecesse. E quando finalmente criei coragem, me abaixei e olhei debaixo da cama. Não tinha nada. O chão estava limpo, e os sapatos onde sempre estavam. Mas os 2 golpes eu juro que foram reais. Sentei na beirada do colchão, sem saber se me deitava ou se voltava para o corredor. No final, escolhi ficar acordado até o amanhecer. No dia seguinte, não me aguentei e contei para o meu pai.
Não falei com a minha mãe, pois já bastava tudo o que estava acontecendo com a Sófia. Mas para o meu pai, sim. Contei que eu estava quase dormindo e ouvi algo se arrastando debaixo da cama. Meu pai ficou em silêncio um tempo e depois me disse algo que eu não esperava. Ele disse que há alguns dias também tinha visto algo estranho. Estava perto da árvore tarde da noite, consertando a caminhonete para deixar uma peça pronta. Estava debaixo do veículo quando, pelo canto do olho, viu claramente um vulto preto. Era como um manto escuro e andava devagar. Ficou olhando, achando que era minha mãe ou outra pessoa, mas quando saiu debaixo da caminhonete não tinha ninguém. Ele andou por todo o quintal, procurou nos cantos, mas não encontrou nada. Ele falou com aquela voz calma dele, como tentando não dar muita importância, mas nos olhos dava para ver o susto. E depois me confessou outra coisa, que uma tarde dormiu na rede e sentiu claramente alguém a empurrá-lo. Não foi muito, só um leve empurrão, como se alguém o tivesse mexido para acordá-lo. Aquilo não foi o vento, filho. Me contou isso devagar, como quem duvida se deve falar. E depois, com a voz baixa, disse que não acredita muito nessas coisas, mas que ultimamente estava sentindo o ambiente estranho. Pelo que me contou, para ele estava difícil dormir e a casa parecia pesada. Desde que começaram a nos incomodar por causa daquela propriedade, parecia como se estivéssemos vivendo com algo a mais. E aí ele soltou que achava que a família da minha mãe jogou algo sombrio na gente. Não falou com raiva, ele falou com medo. Disse que, embora nunca tenha acreditado muito em feitiçaria, isso já não parecia mais tão anormal. Para ele, o que estava acontecendo com Sófia não era só ansiedade, tinha algo mais, e que talvez nós também estivéssemos começando a carregar isso. A saúde dela desmoronou em questão de dias. Foi tão rápido que nos pegou desprevenidos. A moça já não se levantava, pois dizia que o corpo não respondia. Passava horas na cama com os olhos abertos, mas sem olhar para ninguém. Se desligava por completo. Às vezes parecia que nem sabia onde estava e parava de responder. Ficava calada, como se algo a sugasse por dentro. Começaram a dar febres altas e, para conter minha mãe, colocava panos frios na testa dela, mas não baixava. 2 médicos do povoado vieram vê-la. Um deles até receitou soro e remédios mais fortes, mas nada adiantava. O que começou depois foi ainda mais difícil de acreditar. Ela começou a ter visões. Dizia que eram causadas pela febre, mas às vezes contava com tanta clareza que era impossível não sentir calafrios. Chorando, dizia que via o pai aos pés da cama. Ele não falava, só estava ali com o rosto meio caído, como se a pele estivesse descolada. Dizia que quando ele abria a boca, saía um líquido escuro. Era como uma zombaria, uma imitação apodrecida do que um dia foi seu pai. Dizia isso com raiva, pois era como se cada aparição roubasse mais um pedaço das lembranças que tinha dele. Às vezes ela perdia a linha completamente e gritava que não aguentava mais, que o que via nos cantos não era seu pai. Uma noite eu estava sentado perto da porta quando ouvi ela dizer isso à minha mãe. Com a voz partida, disse que sentia que tudo de bonito que tinha vivido com o pai estava sendo substituído por aquele ser que estava se apodrecendo. Aquilo estava invadindo suas memórias e já não conseguia pensar no pai sem vê-lo assim, destroçado, caído e com a carne solta. Como se estivessem decompondo ele dentro da cabeça dela. E minha mãe chorava com ela, dizendo para ela se acalmar, que aquilo não era real e somente um pesadelo. Mas as duas sabiam que não era só isso, porque toda vez que Sófia falava daquelas visões, a temperatura da casa mudava. O ar ficava gelado e quem estava por perto também sentia. Foi meu pai quem falou primeiro. Uma manhã me chamou no quintal e disse sem rodeios que não queria mais que a Sófia ficasse em casa. Para ele, o melhor era que ela fosse embora com a mãe. A gente já não dava conta daquilo. Ele não falou com raiva, falou com um certo medo na voz. Ele olhou direto nos meus olhos e disse que se algo acontecesse com a moça,
Ele não queria carregar esse peso. E eu entendi, porque minha prima estava muito mal. Mas também entendi por outro motivo. Os vizinhos começaram a falar que ela estava possuída e que os gritos que se ouviam de madrugada não eram normais. Porque não eram só gritos, às vezes começava um gemido longo e de repente saía uma risada. Era uma risada quebrada, com choro ao mesmo tempo. Dava medo, porque soava como se zombasse de si mesma, como se algo dentro dela estivesse aproveitando sua dor. A primeira vez que ouvi, fiquei paralisado com os ouvidos tampados. Meu pai, naquela mesma noite, dormiu no quarto comigo. Ele não disse nada, mas eu sabia que também estava apavorado. O pior foi o que ela disse depois. Sófia começou a soltar frases no meio do delírio. Em uma ocasião em que estava mais lúcida, começou a dizer coisas horríveis sobre o pai. Que quando era criança ele fazia coisas que vocês já devem imaginar. Coisas que eu não vou repetir. E isso foi o que mais nos desconcertou, porque Sófia nunca havia mencionado nada disso. Ela nunca tinha dado sinal algum. Sempre falava do pai com carinho e respeito. E agora, de repente, era como se outra versão da vida dela estivesse vindo à tona. Como se suas memórias estivessem sendo apagadas e no lugar delas, alguém tivesse colocado outras coisas. Minha mãe foi quem disse isso em voz alta, comentando que aquilo não era normal. Parecia que estavam substituindo suas lembranças. Ela já tinha ouvido falar de casos assim quando era criança. Quando faziam uma feitiçaria forte em alguém, a primeira coisa a ser destruída era a memória. E então ela entendeu que Sófia estava sendo vítima de bruxaria. Era óbvio, por isso o corpo dela estava se desfazendo. Por isso sua mente estava se partindo. O que estavam colocando na cabeça dela não era dela, e tudo isso era por causa da bendita casa. Por causa do dinheiro daquela propriedade. O pior não era pensar que estavam destruindo minha prima. O pior era saber que havia gente da nossa própria família capaz de fazer algo assim. Que não se importavam com nada, nem com a idade, nem com a dor. Tudo isso não significava nada para eles, desde que ficassem com algo que nem sequer era deles por direito. No fim das contas, a mãe da Sófia ficou doente e não pôde vir. E isso complicou tudo, porque minha prima continuava mal. O estranho foi que, apesar de tudo que estava acontecendo com a garota, parecia que o coração de alguns familiares começou a amolecer. Já não vinham gritar nem brigar, inclusive alguns começaram a se preocupar. Houve quem recomendasse levá-la a um curandeiro fora da região, onde diziam que ele sabia lidar com coisas pesadas. Mas o problema não era encontrar ajuda. O problema era que Sófia não queria sair do quarto. Cada vez que alguém tentava movê-la, mesmo que fosse só para levá-la até o quintal para tomar um sol, ela enlouquecia. Gritava, chorava, arrancava os cabelos e dizia que tudo a assustava. Ela dizia que ali dentro pelo menos podia ver o que se aproximava e que lá fora não sabia de onde vinham as coisas. Chegou a um ponto que minha mãe me confessou que teve que colocar uma fralda nela, pois Sófia já não conseguia ir ao banheiro. Seu corpo estava tão fraco, sua mente tão distante, que simplesmente não reagia mais. Ela disse isso chorando para minha avó. Perguntou como era possível fazerem tanto mal a uma mulher que mal estava começando a vida. Disse que não entendia aquela injustiça. Minha avó ficou em silêncio, já que sempre tinha sido contra Sófia. Sempre dizia que ela não tinha direito a nada, mas naquela tarde não disse uma só palavra. Como se pela primeira vez se sentisse culpada. No fim, acabaram levando Sófia ao curandeiro. Tiveram que sedá-la um pouco para meu pai poder dirigir. Minha mãe foi com ela no banco de trás, mas quando chegaram não foi como esperavam. O curandeiro a viu, a tocou e colocou alguns ramos no peito dela. Mas em seu rosto dava para ver que não sabia o que fazer. Não soube dizer o que ela tinha. Só disse que era algo muito forte. Naquela noite voltaram com ele igual ou até pior. E foi aí que minha mãe começou a buscar outras alternativas, porque já não era uma questão de fé, era uma questão de tempo.
Todos sabíamos que se continuasse assim, ela não aguentaria por muito mais tempo. Infelizmente foi isso mesmo que aconteceu. Minha prima faleceu numa madrugada. Tudo aconteceu muito rápido. Naquela madrugada, ela começou a passar muito mal e estava mais nervosa do que nunca. Chorava sem controle, dizendo que queria morrer. Minha mãe entrou correndo no meu quarto e gritou para eu sair, que algo não estava certo. Quando cheguei, ela estava sentada na beira do sofá da sala, encolhida sobre si mesma, com as mãos pressionando o estômago. Vomitava sem parar, um líquido espesso, de cor verde escura. O cheiro era insuportável. Meu pai não pensou duas vezes. Ligou a caminhonete imediatamente e subimos com ela como pudemos. Ela foi no banco de trás, deitada nas pernas da minha mãe. Eu fui ao lado, segurando uma toalha contra o peito dela. Mas não chegamos a tempo. No meio do caminho, enquanto meu pai pisava fundo no acelerador, Sófia ficou quieta. A respiração parou, os olhos se reviraram e, de repente, como se algo dentro dela se apagasse, ela parou de se mover. Minha mãe gritou seu nome várias vezes e tentou sacudi-la. Eu me inclinei sobre ela, tentando ver se ainda respirava, mas não havia mais nada. Quando chegamos ao médico, ele já nos esperava. Tentou de tudo, mas ela já estava sem vida. Minha mãe chorou com uma dor que nunca mais vi. A abraçava e pedia perdão, como se tivesse culpa de algo. E na família se instalou um silêncio estranho. Ninguém dizia nada, ninguém reclamava, e ninguém veio dizer sinto muito. Mas se sentia a culpa flutuando no ar, porque não era preciso ser adivinha para saber que alguém tinha feito mal àquela moça. Não foi coincidência, não foi destino, foi uma maldade plantada. Já se passaram quase 7 anos desde aquilo. Sófia foi enterrada ao lado do pai, na parte antiga do cemitério. Foi a primeira filha a falecer, com apenas 19 para 20 anos. A partida dela foi um caos e quebrou o pouco que ainda mantinha a família unida. Depois disso, o conflito se tornou maior e mais venenoso. Todos culpavam uns aos outros que fulano não falou e que o outro não a defendeu. Mas foi a ex-esposa do meu tio quem carregou o maior peso, porque as pessoas deixaram de sentir pena dela. Agora a apontavam e chamavam de bruxa pelo que fez. Viravam-lhe as costas na igreja e no mercado já não a cumprimentavam. E o mais cínico de tudo era que muitos dos que agora a odiavam também fizeram parte do problema. Também humilharam, também falaram mal, também se calaram. Mas agora, com uma cova no cemitério e uma vida a menos na família, todos agiam como se fossem santos, como se não tivessem nada a ver com isso. Sófia só queria algo que já era dela, uma casa que seu pai lhe deixou. Essa casa, aliás, ainda está lá. Não foi vendida, pois eu disse que quem usufruísse morreria comido por vermes. Minha mãe nunca conseguiu esquecer Sófia, e às vezes a encontro sentada no sofá olhando para o vazio com os olhos marejados. Quando pergunto o que tem, ela só diz que lembrou dela. Embora não a conhecesse tanto antes, vê-la se despedaçar assim me marcou. Eu era bem jovem quando isso aconteceu. Acho que tinha 15 ou 16 anos. Era no meu primeiro emprego em uma pizzaria bem simples. Eles pagavam um pouco mais do que outros lugares, e eu ganhava um extra com gorjetas quando fazia entregas, então fiquei lá por um tempo. Não me lembro muito do início do meu turno nessa noite. Provavelmente comecei no horário de sempre, por volta das 18, e estava escalado até a meia-noite. A primeira metade do meu turno passou como qualquer outro dia. Por volta das 22, recebemos um pedido para entrega, então eu preparei tudo e saí para entregar. O lugar ficava a uns 15 minutos de distância, em um bairro pequeno. Demorei um pouco para encontrar a casa, porque as árvores bloqueavam os números e muitas casas tinham entradas longas que levavam para longe da rua.
Eventualmente, depois de dar algumas voltas, consegui achar a casa. Desci pela entrada e estacionei mais perto dela. Era uma daquelas moradias grandes que pareciam ter sido construídas há muito tempo. Peguei a comida e fui até a varanda da frente. Era impossível não perceber o quão silencioso era aquele bairro. Parecia que eu estava muito longe de tudo, especialmente com as árvores ao redor. Quando cheguei à varanda, a porta da frente estava completamente aberta. Eu já tinha visto pessoas deixarem as portas entreabertas antes, mas o jeito que essa estava completamente escancarada era um pouco exagerado. De qualquer forma, caminhei até lá e me ajoelhei para colocar a comida dentro da casa, quando ouvi uma voz. Ei, você pode trazer a pizza aqui dentro? Estou arrumando a mesa. Era a voz de um homem, mas ele parecia amigável. Eu sabia que entrar na casa de alguém durante uma entrega não era algo bem visto, mas honestamente era um pedido relativamente comum. Normalmente não levava mais do que alguns segundos extras e geralmente garantia uma boa gorjeta. Entrei na casa e andei pelo corredor até a cozinha. Coloquei a caixa na mesa, mas não havia ninguém lá. Eu tinha acabado de ouvir a voz dele momentos atrás e não ouvi passos indo para outro lugar. Também percebi que a casa era extremamente silenciosa, sem nenhum outro som. Um calafrio percorreu meu corpo, e quando decidi sair, a voz chamou novamente. Você pode trazer aqui, por favor? A voz vinha de outro corredor que conectava à cozinha. Havia uma única porta aberta, mas o cômodo atrás dela estava escuro. Não havia nenhuma luz acesa. Também parecia que a voz vinha bem de trás da porta, como se ele estivesse parado logo fora do meu campo de visão. Depois de alguns segundos, me virei e saí rapidamente pela porta da frente. Entrei no carro e voltei para o trabalho, sem dizer uma única palavra sobre o que aconteceu. Achei que iam rir de mim por ter ficado assustado ou por ter sido idiota, então guardei isso para mim. Pensando nisso agora, com certeza tinha algo errado com aquele cara. Nada naquele encontro foi normal. Só fico aliviado por ter sido esperto o suficiente para sair rápido, porque realmente não dá para saber o que teria acontecido se eu tivesse entrado naquele cômodo com ele.